Será que o porto-alegrense conhece Porto Alegre? A gente sabe indicar o que fazer em Gramado, Bariloche, Buenos Aires. Mas e quando alguém pergunta, o que tem de legal para conhecer aqui? Foi uma pergunta dessas que nos deixou sem resposta há alguns anos atrás. E se eu te dissesse que existe uma Europa escondida bem no centro de Porto Alegre? Hoje, a gente resolveu encontrá-la. Time keeps moving, so do we. Every sunset finds its place in the pages that we keep. Open up another page. Every journey turns to memories, side by side through every stage. Home is where our hearts will be. Miles may fade with passing time. Pictures never leave our souls. Every road becomes our story. Welcome to our album. O café é muito bom. A gente tá esperando um bolo de maçã que me deu vontade de comer. Eu e o Regis, para quem não me conhece, meu nome é Juliana. E o meu excelentíssimo marido que está gravando, que sou eu, o Regis. E a gente estava lembrando de uma história há muitos anos atrás. A gente estava num parque aqui em Porto Alegre que se chama Parcão, tomando um chimarrão. É um hábito bem comum aqui nos gaúchos, tomar um chimarrão num parque num dia bonito. E chegou uns paulistas nos perguntando sobre Porto Alegre, o que tem para fazer em Porto Alegre. E a gente, na época, a gente era novinho, né, amor? A gente era novinho. A gente era mais novinho. Inexperiente. Isso, gostei. Eu acabo de dizer que é inexperiente. Agora eu sou experiente. E a gente se deparou com uma questão que a gente não conhecia a própria cidade. E isso ficou, né? E hoje a gente estava lembrando disso e pensamos que nos passou pela cabeça que a gente nos esforça tanto para viajar, tanto para conhecer lugares novos, buscar experiências novas e não conhece a própria cidade. Não conhece a própria cidade. Eu não conheço o Teatro São Pedro, é uma vergonha, mas eu não conheço o Teatro São Pedro por dentro, né? Nunca fui. E agora a gente está aqui numa cafeteria bem famosa aqui, que já fazia muito tempo que a gente queria ir. O café é muito bom, o bolo, acho que tem uma coisa que a gente gosta de fazer quando a gente vai viajar é conhecer os cafés. Eu sou apaixonada por cafeteria, adoro esse ambiente aqui. E a proposta daqui é toda uma experiência. Eu acho que tá chegando o nosso bolo. Tá chegando o nosso bolo. Não, não é. Não é. E aqui, a proposta daqui é toda uma experiência meio Europa, assim, né? Fica atrás? Fica entre o Palácio Piratini, ali é o Palácio Piratini. O que é o Palácio Piratini? E ali é a Catedral. O Palácio Piratini é do governo, né? Pra quem não sabe, né? O Palácio Piratini é o Palácio do Governo, onde fica o governador. Era pra estar ali, não sei se ele tá. E aqui é a Catedral daí, é a igreja? Exato, Catedral de Porto Alegre, fica aqui. Então tá tocando uma música de fundo aí, todo o ambiente, assim, eu tô me sentindo, nunca fui na Europa, mas tô me sentindo lá. Mas a gente vê o pessoal na Europa, não é muito diferente disso, não. E lá vai pagar em euro, neguinho, aqui é em real mesmo. A gente não mostrou os preços aqui, né? Não é barato, mas também não é um absurdo. R$11 o cafezinho? R$11 o cafezinho. O bolo, 32. Não tenho ideia do tamanho. É uma fatia, deve ser. Mas vamos ver se vai valer o preço, não sei. Ó, pessoal, é um bolo de maçã integral, amêndoas, maçã, né, e mel de laranjeira. Aí a descrição do bolo é assim, ó. Pega a visão.
Bolo rústico de maçãs e amêndoas, banhado em fios de mel de laranjeira puro. O prato é finalizado com um toque aveludado e cítrico do creme de iogurte, que deve ser isso aqui, né? E o frescor das frutas da estação colhidas na nossa região. Morango. Não sei que fruta é essa. Vamos provar já. Que fruta é essa aqui? Manga. Uma composição harmônica entre o rústico e o sofisticado. Ai, gente. Tô me sentindo. Aí dá-lhe uma no meio, então. Pera. Daí o que a gente faz? A gente pega o iogurte e põe aqui? Não Como sei, é que é? vai. Ai, preciso de... Não sei, gente. Que é uma aula de como comer. Eu não, ainda tô aprendendo. Bom. Não é muito doce. Bem integral. Deixa eu ver que é. Agora eu vou pegar com esse... Será que com iogurte fica bom? Eu achava que esse negócio de gastronomia era frescura, não é não. O negócio, eles sabem fazer os bagulhos. Juntar os negócios aqui. Quer comer? Eu quero. Meu pedaço não pode ser nada generoso. Eu já vou bagunçar tudo. Quero com amêndoas. Eu gostei. Tem que ser sincero. Bom. Bom? Deu um zoom aqui pra mostrar bem. Mira aí. Morning sun on the dashboard glow. Coffee's hot and the engine's low. Every road has a tale to tell. Every time. Ainda sobre o Porto Alegrense não conhecer Porto Alegre, né? Esse espaço aqui, olha só. Se atrás da Catedral Metropolitana, o Palácio do Governo. Aqui é o Jardim do Palácio. Olha só que ambiente legal. Finds a home in our album too. Eu gosto. Sabe que nós estamos exatamente embaixo da Catedral Metropolitana de Porto Alegre, né? Nossa, é muito bonito. Tu viu que tem ali uma lista? Agora a gente vai ver quanto que deu a facada. Um coado. Ah, eles cobraram 4 coados, ó. Cobraram 4 coados. Não chegou o café que tu pediu? Chegou. Ah, então vamos lá. Ó, deu B.O. Então, só a título de localização, tá? Aqui, então, fica o café onde nós tomamos. Ao lado, ele fica entre o Palácio do Governo e a Catedral Metropolitana de Porto Alegre. Aqui atrás nós temos a Praça Marechal Deodoro, tá? E ela fica em frente ao Palácio da Justiça e ao Teatro São Pedro. Aqui do lado nós temos a Assembleia Legislativa, o Palácio Farroupilha, a Assembleia Legislativa. O que é interessante dessa região aqui é a região central de Porto Alegre, ela fica bem no alto do morro. Então, assim, imaginando Porto Alegre lá, quando Porto Alegre começou a se expandir, né?
Lá para baixo fica o mercado público e a prefeitura de Porto Alegre, aqueles outros prédios históricos, e onde chegavam as embarcações. Então o rio ele passa lá embaixo e aqui era onde o governo tinha a visão dos barcos que chegavam na capital. Então na época da Revolução Farroupilha lá, né, a capital foi cercada e ficou aqui todo esse poderio. Eles ficavam observando quando os barcos poderiam estar chegando pelo Guaíba. Vamos descer ali, vamos filmar na frente, ó. Ali que é o Palácio da Justiça? É. Ali pra baixo é o Guaíba? Sim, então, descendo aqui, essa aqui é a General Câmara, ela desce e vai sair lá no antigo, hoje o prédio dos Correios, mas antigamente era o prédio da Alfândega. Mas daí a gente tá falando antigamente que aqui não tinha nada, é isso? Não, aqui sempre tiveram esses prédios antigos, né? Mas daí lá eles tinham uma visão... eles tinham uma visão porque eram mais limpos. Aqueles prédios lá, mais altos lá, aqueles prédios não existiam. Mas eles tinham uma visão mais limpa do cenário todo, né? Como um todo. Esses prédios mais novos não tinham. Esse aqui é uma curiosidade do Teatro São Pedro, que eles foram construídos, eram os prédios gêmeos. Tinha um prédio exatamente igual a esse, no lugar desse daqui. E eu acho que lá, não tenho certeza, tá? Isso eu lembro a questão de história que eu fiz o levantamento disso em função do trabalho lá. Mas o prédio que tinha aqui, que era o gêmeo, o Teatro São Pedro, ele foi incendiado. Ele pegou fogo, e então depois construíram esse moderno aqui, né? Mas ele era exatamente igual ao prédio do Teatro São Pedro. Eu vou falar uma curiosidade aqui sobre o edifício Tuiuti. Esse aqui é o edifício Tuiuti. Eu acho que foi construído lá na década de 20, mais ou menos, tá? É um prédio bem bonito aqui, e isso é uma pena, na verdade, o que acontece com alguns dos prédios históricos de Porto Alegre, né? Porque aqui era para estar sendo sediado o registro de imóveis da primeira zona de Porto Alegre. O oficial, ele comprou esse prédio aqui, porque ele tem toda uma vontade de mostrar a história, tanto é que se vocês forem visitar o registro de imóveis, lá eles têm até um memorial, eles têm um museu interno. E o prédio era para ter se mudado para cá para ajudar um pouquinho a conservar a história de Porto Alegre, né? Só que quando ele adquiriu esse prédio aqui, depois percebeu-se que a estrutura do cartório não caberia aqui, então ele ia precisar ampliar um pouco a área para o cartório poder ter todas as suas dependências aqui dentro. Então um processo aí de tentar adquirir um pedaço de uma área que tem aqui atrás, que hoje é uma praça fechada, mas eu vou mostrar para vocês, é um pedaço lá no fundo da praça que nem é utilizado, e ele tentou com muito esforço fazer uma negociação, tanto com a prefeitura quanto com os moradores do edifício, em fazer uma melhoria para essa praça. Ele tentou revitalizar essa praça, ele adotaria essa praça em troca desse pedaço que ele iria adquirir da prefeitura municipal. Para poder trazer o cartório para cá, ele revitalizaria todo esse prédio aqui, esse prédio que é bem bonito, e o cartório poderia e o cartório poderia estar funcionando aqui. E hoje o prédio ele está fechado porque alguns moradores não concordaram com ceder o espaço ali para o cartório, e acabou que o cartório não conseguiu esse projeto de se mudar para cá. Deixa eu ver se eu consigo atravessar aqui. Atravessar. Eu gostei da sacadinha. Isso aqui antigamente era uma casa? Isso era um edifício residencial com 3 apartamentos. Sendo um apartamento aqui em frente, um no térreo e outro lá em cima. E aqui era uma loja, aqui na esquina era uma loja comercial. Então era um prédio parcialmente comercial e 2 apartamentos residenciais.
E essa daqui era a praça que seria adotada pelo cartório. Olha aqui, ó, como ele tá todo pichado. Isso é um problema de toda cidade grande, tem esse problema. Ó. E essa aqui é a praça no qual o cartório faria todo um processo de revitalização. Era para o cartório fazer todo um processo de revitalização e ele ocuparia somente um pedacinho lá no fundo, lá, ó, de 30 metros quadrados que ele ocuparia lá. E ele faria essa troca com a prefeitura. E essa aqui, mamô, é a Praça da Alfândega. E tu sabe por que é a Praça da Alfândega? Não. Tá, Alfândega, nome... A Alfândega, eu expliquei lá em cima, lá na praça. Porque aqui, ó, era a delegacia fiscal e os correios, a alfândega, a fazenda, eram esses prédios aqui, ó. Então os barcos que chegavam lá do porto, eles atracavam ali no porto e já passavam pela alfândega, já passavam pelo o que era Correios e Telégrafos e eram tudo recebido aqui nessa praça. Está aberto o Museu de Arte? Não sei se está aberto. Vamos dar uma chegadinha lá ver se está aberto? Vamos. Eu acho que tá, hein? E a água bateu aonde? Eu vou ter que falar disso, porque não tem como. A água bateu aonde aqui? Em 2024 aqui... teve uma enchente gigante aqui, né? Mas a água bateu alto aqui, né? Aqui ela te cobriria, tu morreria afogada, com certeza. É inacreditável. Nós temos a marca dela ainda em alguns prédios. Graças a Deus. Não, mas eu acho que ali não, já pintaram, ó. Sim. Vamos visitar o Museu de Artes do Rio Grande do Sul, ó. Acho que eu nunca entrei aqui. Sério? Sério. Olha, Porto Alegrense que nunca veio no museu. E eu amo museu, mas eu não... Que ano é? Vamos ali ver. Ficou assim, ó, em 2024. É inacreditável. Olha aquele quadro lá. É a praça, né? Aqui onde é o lugar ali. É a praça. Então tá, vamos encerrar mais esse vídeo aqui. A gente mostrou um pouquinho só. A gente começou a mostrar um pouquinho do que é Porto Alegre e a beleza de alguns dos prédios históricos, alguns espaços de convivência. E a gente tem muito mais para mostrar, na verdade, né? Os próximos vídeos a gente vai mostrar mais um pouquinho do que Porto Alegre tem, os seus encantos. O que se tem para fazer em Porto Alegre, né? Então, vamos descobrir junto, né? Porque... E aí, quando algum turista vir para cá e perguntar o que tem para fazer em Porto Alegre... É só ir lá no nosso canal. A gente vai estar mais preparado para dizer o que fazer. É verdade. Tá bom, pessoal? Grande abraço. Tchau. Every road becomes our story. Welcome to our